Olá pessoal, meu nome é Cláudio, eu sou pastor da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo em Guarulhos e hoje eu quero conversar com você sobre Evangelho e Cosmovisão, tá bom? A minha ideia aqui não é me aprofundar, mas é te provocar a estudar, a pesquisar e entender mais sobre este assunto, tá bom? Então, começando, o que é cosmovisão? De forma simples, tá bom? Cosmovisão é uma visão de mundo, é uma visão de vida. Cosmovisão é a maneira que você entende o significado do mundo e o seu lugar nele. Cosmovisão é como se fosse um óculos. Você coloca esse óculos, a partir desse óculos você enxerga os objetos, você enxerga as pessoas, você enxerga o mundo. Se você tem um óculos azul, um óculos de lente azul, você vai olhar o objeto, as pessoas, o mundo da cor azul. Então a cosmovisão é a maneira que você interpreta o mundo. Como que é formada essa cosmovisão? Essa cosmovisão ela é formada através de uma narrativa, tá? O que é narrativa? Narrativa é uma forma de ler e contar a história do mundo. Todos nós somos moldados por alguma narrativa. Cada cultura, cada sociedade, cada família tem uma narrativa. E essa narrativa vai estruturar cada indivíduo, cada pessoa. Então, nós somos moldados por essas narrativas. E essas narrativas, elas transformam, elas formam a nossa cosmovisão, ou seja, a maneira de olhar para o mundo, tá? Essas narrativas formam em nós crenças, essas narrativas formam em nós valores, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Então, a nossa maneira de enxergar o mundo, a nossa maneira de se colocar no mundo vem a partir desta narrativa e essa narrativa molda a nossa cosmovisão. Tudo bem? Então, para terminar essa parte, as narrativas nos ajudam a compreender a realidade. E essa maneira de compreender a realidade se chama cosmovisão. Então vamos continuar. O que pode denunciar a nossa cosmovisão? Algumas perguntas que vão existindo aí no decorrer de toda a nossa história. De onde que eu vim? Para onde eu vou? Quem é Deus? Qual o sentido da vida? Isto é certo? Isto é errado? Qual é a origem do mal? Então, as minhas respostas serão baseadas na minha narrativa, na minha cosmovisão, na minha maneira de ler o mundo. Vai denunciar as minhas crenças básicas. Bom, para nós cristãos, qual que é a narrativa que nós entendemos, que nós compreendemos? A nossa narrativa, ela é bíblica. Nós compreendemos que a cosmovisão cristã, ela vai narrar o mundo a partir da Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós compreendemos a Bíblia como a única história coerente para compreender o mundo, para entender o lugar de todas as coisas no mundo. Então, a nossa cosmovisão ela é cristã porque nós temos uma narrativa bíblica. Tem um teólogo que ele vai dizer assim, Abraham Kuyper: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Ele vai dizer que tudo pertence a Deus. Ele tem um domínio sobre todas as coisas. A nossa cosmovisão, ela é cristã. Logo, é uma cosmovisão cristocêntrica, ou seja, Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Por que cristocêntrica? Porque ele é o centro, porque ele é a fonte de todas as coisas, ele é a fonte das crenças fundamentais, ele é a fonte
das Escrituras, da palavra de Deus. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Antigo Testamento, Novo Testamento, de Gênesis para Apocalipse. Toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Então é a Bíblia que vai testificar, afirmar que tudo foi criado por Ele e tudo foi criado para Ele. É por isso que a nossa cosmovisão ela é cristocêntrica, ela é centrada em Cristo. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o 3, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Sem Jesus, nada teria sido feito. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 23. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. É ele antes de todas as coisas, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Pois foi do agrado de Deus que nele se habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Aí no finalzinho Paulo fala assim: esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Todas as coisas foram criadas a partir de Jesus Cristo. Ele participou de toda a obra da criação. Então, se eu entendo que tudo aponta para Jesus Cristo, a minha cosmovisão ela é cristã. Lembra do óculos? Eu vou ler o mundo a partir do óculos. Qual que é? A Bíblia. Eu vou interpretar o mundo a partir da palavra de Deus. Eu vou entender o meu lugar no mundo a partir da palavra de Deus. Se Deus, ele deseja reconciliar todas as coisas a ele, o nosso olhar, ele não deve ser apenas para a vida privada, mas para a vida pública. Porque Deus quer reconciliar tudo a ele. Esta é a obra de salvação, esta é a obra de redenção. Restaurar os céus e a terra, restaurar todos os homens, toda a criação a ele. Bom, então o meu olhar, ele precisa ser mais abrangente. Eu preciso parar de olhar para a vida privada e olhar para a vida pública. Eu vou chamar aqui de vida privada aquilo que é meu, os meus assuntos, aquilo que é do meu interesse. Vida privada, olhando para nós cristãos, aquilo que é do interesse religioso. Eu vou olhar apenas para a igreja, para a minha doutrina na igreja, para os meus costumes na igreja. Eu vou olhar apenas para as necessidades da igreja. Vida pública, assuntos sociais, assuntos seculares, assuntos que estão no mundo, assunto do dia a dia, Covid-19, coronavírus, guerra, política, violência. Então, olha só, a minha cosmovisão ela está se expandindo. Eu devo olhar para a vida pública. Eu preciso olhar para aquilo que está acontecendo no mundo, mas olhar, desenvolver um senso crítico, uma ação a partir da minha cosmovisão cristã. Então a igreja, ela precisa compreender, só um minutinho. A igreja, ela precisa compreender o seu significado. O que ela precisa fazer, qual que é a sua relevância, qual que é o seu papel no mundo. Interessante que o significado original de igreja, a gente pode cindir em dois, eclesia e diáspora. Eclesia, reunião, ajuntamento.
diáspora, dispersão. Olha só, a igreja se reúne, a igreja congrega, mas a igreja também é uma comunidade enviada. É uma comunidade enviada. A igreja, na maior parte do tempo, ela não está naquele templo religioso. Aonde que a igreja está? Está na escola, no hospital, está nas casas, na convivência familiar, está trabalhando em construção de ruas, está construindo prédio, porque a igreja somos nós. Então a igreja precisa se preocupar com as ações dela na vida pública. Como é que ela tem olhado, como é que ela tem vivido e como ela tem enfrentado estas situações. Então, dentro dessa cosmovisão cristã, a igreja precisa falar sim sobre política, a igreja precisa produzir material acadêmico, a igreja precisa sim pensar em formação escolar, a igreja sim precisa pensar em trabalho, em lazer, em cultura, em tudo, na sociedade. Nós não estamos fechados em nossa redoma religiosa. Nós estamos inseridos no mundo para pensar, para fazer diferença, para conquistar aquilo que de fato pertence a Deus. O reino de Deus, ele está restaurando o domínio sobre toda a vida humana através do Espírito Santo de Deus. Nós fomos chamados para essa obra de reconciliação, e essa obra de reconciliação, ela começa aqui. Ela começa hoje. E aí, a gente fica um pouquinho triste quando nós pensamos que alguns lugares estão fechados para isso. Em muito lugar vai se pregar sobre salvação, mas uma salvação individual, uma salvação que talvez é futura, uma salvação extramundana. A gente vê aí até vendendo chaves para o céu, comprar lugares, reservar o seu lugar lá no céu, mas a salvação ela começa aqui. A restauração do homem, ela se inicia aqui na terra. Nós precisamos pensar isso. Essas igrejas, elas têm um compromisso sério com as escrituras, com oração, com evangelismo, com santidade, com vida moral, com vida pessoal. Só que nós devemos parar de pensar apenas na vida privada, apenas no nosso ambiente religioso. Nós precisamos olhar além. A igreja precisa dar mais respostas para a vida pública, para aquilo que está acontecendo no mundo. Imagina só, uma igreja cheia de poder. Imagina uma igreja cheia de unção, onde o poder do Espírito Santo é derramado, onde os cristãos saiam cheios do Espírito Santo. Mas imagina uma igreja que não tem nada para responder àquilo que está acontecendo no mundo. Uma igreja que não responde ao mundo, uma igreja que não oferece soluções para o mundo, uma igreja onde não olha para o abatido. Talvez seja aquela igreja como Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. O sacerdote vê a pessoa caída, passa direto. O levita vê a pessoa caída e passa direto. E às vezes nós, como igreja, estamos tão ali, focado nas nossas atividades, que nós não estamos vendo as pessoas caídas, precisando de ajuda. A cosmovisão cristã, ela se aplica a todas as esferas da vida. A cosmovisão cristã nos faz interessar por tudo. Precisamos ler jornal, precisamos saber o que está acontecendo, e precisamos ter conhecimento da Bíblia. Precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus para responder essas perguntas, para proclamar o evangelho de paz, de justiça, de amor, de alegria, de salvação a essas pessoas. O ambiente onde nós estamos inseridos precisam ser mudados. A igreja, a escola, a faculdade,
o prédio sendo construído, o computador sendo arrumado, não sei qual ambiente que é, mas o ambiente aonde você está como cristão, ele precisa ser mudado, porque o evangelho precisa influenciar toda a vida pública. Então, John Wesley, ele falou assim: a minha paróquia é o mundo. Aonde eu devo pregar, aonde eu devo falar, é no mundo. O cristão precisa estar preparado para estar no mundo. O que acontece muitas vezes é o contrário. O cristão que é influenciado pela cultura do mundo. O cristão que é influenciado pela cosmovisão do mundo. E não, nós que devemos influenciar, nós que devemos já implantar o reino de Deus, sinalizar o reino de Deus. Jesus Cristo, ele veio trazer uma nova cosmovisão. Jesus Cristo, ele veio mudar a nossa realidade de vida. Jesus Cristo veio mudar a nossa maneira de compreender a vida. Jesus Cristo veio mudar, veio nos posicionar, veio nos alertar, veio nos ensinar e nos mostrar qual deve ser a nossa posição de vida. Ele é o exemplo. Nós devemos ler os evangelhos, ler a Bíblia inteira e compreender e aprender com ele a forma de viver. Só que o que acontece hoje é que no evangelho existe um sincretismo. As pessoas falam Jesus, as pessoas aceitam a Jesus, mas a cosmovisão não muda. Os interesses permanecem os mesmos. É como se a pessoa está fora do ambiente religioso, se converte, aceita Jesus, e aí os interesses delas permanecem o mesmo. Ela está na vida fora de Cristo. Quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, quer comprar casa, carro, quer ser rica, quer ter muita coisa para ela. Ela aceita Jesus, ela continua na mesma pegada. O que muda? Muda a oração, muda o final. Ela quer o dinheiro, ela quer a casa, ela quer o status, ela quer tudo para ela. Só que ela fala assim: eu quero em nome de Jesus. Ou seja, não mudou nada. A cosmovisão não está sendo bíblica. É uma cosmovisão egoísta. Ela ainda está utilizando o evangelho para o próprio prazer. Então, a grande pergunta é de que forma o evangelho tem mudado a sua cosmovisão? De que forma o evangelho tem alterado a sua forma de viver? De que forma o evangelho tem te feito entender qual que é o seu lugar no mundo? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, a nossa cosmovisão, ela precisa mudar. A nossa cosmovisão, ela precisa mudar. Infelizmente, ela não muda. Então, nós precisamos parar para pensar. Não podemos distorcer o evangelho. O evangelho precisa ser lido, compreendido em sua essência. Quando nós distorcemos o evangelho, quando o nosso modo de vida se afasta de Jesus Cristo, quando a nossa conduta se afasta daquilo que ele é, nós precisamos nos aproximar de Jesus Cristo. Precisamos estar próximo a ele dia após dia. Para quê? Para ter uma atuação relevante. Eu escrevi assim uma vez, eu vou ler para vocês. Precisamos recuperar o evangelho que está cada vez mais escravizado por esta cultura contemporânea. Como recuperar? É preciso centralizar a nossa vida em Cristo e conectar as nossas ações ao reino de Deus. Então, olha só. Primeiro, vamos recuperar a nossa cosmovisão. Vamos recuperar a essência do evangelho. Essa é a primeira parte. Recuperar. Tá, vamos voltar. Como ter uma vida relevante? Como ser um cristão relevante? Primeiro, recuperar a minha cosmovisão do evangelho. Eu preciso recuperar a minha cosmovisão do evangelho. Como? Precisamos
pregar a palavra de Deus, para que as pessoas entendam. Eu preciso entender a palavra de Deus. Precisamos denunciar e contra essas pessoas que têm distorcido o evangelho de Cristo. E precisamos proclamar, anunciar que o reino de Deus chegou. Segundo, centralizar a vida em Jesus Cristo. Precisamos lá voltar em Mateus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aquilo que você precisa vai ser acrescentado. Recuperar o evangelho, centralizar a nossa vida em Jesus e, por último, conectar as nossas ações ao reino de Deus. Ou seja, tudo o que você for fazer deve estar conectado ao reino de Deus. Todas as ações, todos os lugares, tudo voltado ao reino de Deus. Quando você começa a servir a Deus, quando você acorda, aonde? Em todos os lugares. Recuperar, centralizar e conectar as nossas ações ao reino de Deus. Que Deus te abençoe, que a sua cosmovisão seja restaurada e que você possa ser um ser aqui nesta terra relevante para o mundo. E que a luz de Cristo possa brilhar através de você. Que você seja a luz que esse mundo tanto precisa, esse mundo que está em meio à escuridão. Deus abençoe você.